Boa noite, meu amado, minha amada irmã, graça e paz. Vamos iniciar então nosso grupo de crescimento. Eu quero te convidar então nessa noite, a gente vai conhecer um pouco mais da história do apóstolo Paulo. Estamos fazendo essa saga do apóstolo Paulo, conhecendo um pouco da história dele, aquilo que ele passou, a sua conversão. Já falamos de tantos assuntos aqui, né? Começamos lá em Atos e fomos percorrendo toda a trajetória desse homem de Deus até chegar na terceira viagem missionária. Ao final dessa terceira viagem missionária, aonde Deus usou tremendamente o apóstolo Paulo, e agora ele vai se encaminhando para a sua, podemos dizer, última viagem missionária, a viagem do seu martírio, né? Aonde ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ter um momento bem peculiar, onde vai culminar na sua ida para Roma, prisão em Roma, até o seu martírio. Mas antes disso, nós vamos estudar hoje o final dessa viagem, aonde o apóstolo Paulo se despede de alguns irmãos amados da igreja de Éfeso. E é aí que a gente vai falar em Atos 20, e eu e você vamos mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Antes, eu quero te convidar a fechar teus olhos e a gente vai estar orando, agradecendo o nosso bom Pai por mais um dia e pedindo a Ele a direção sobre tudo que formos falar hoje. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai de amor, de graça e de misericórdia, obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos juntos para ouvir da Tua palavra, para aprender um pouco mais do Teu Evangelho, para saber um pouco mais, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nós entendermos e viver, Senhor, essa vida cristã. Nos dá a direção do Teu Espírito Santo, e aquele que nos ouve, Paizinho, possa também estar com o coração aberto para receber mais da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meu querido, então, desde já te convido, compartilha aí esse vídeo, manda esse link aí pelos teus grupos de WhatsApp, lá no grupo de Facebook, amém? E a gente vai juntos aqui navegando e conhecendo aí um pouco mais da história do apóstolo Paulo. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Quero abrir contigo então a Bíblia, a palavra de Deus nessa noite para você e para mim. Vamos abrir em Atos no capítulo 20. Atos no capítulo 20. Eu e você juntos vamos avançar na leitura. Amém? Vamos lá. Vamos mudar aqui. Agora você está abrindo aí, eu abri aqui. Vamos acompanhar junto essa leitura, tá bom, irmão? Olha lá o que diz a palavra de Deus em Atos no capítulo 20. Quero te convidar a começar a ler comigo. Atos, ó, abriu lá Atos 20. Nós vamos descer juntos até o capítulo, versículo, ó, chegando aqui. Falamos na semana passada de Eutico, aquele jovem que acabou caindo da janela, né? O apóstolo Paulo, junto com a igreja daquele lugar, oraram e aconteceu um milagre, que ele, jovem, voltou à vida. E agora a gente vai entrar aqui no verso 17 e a gente vai ler um pouquinho a partir do verso 17. Amém? Vamos lá? Diz assim: E de Mileto mandou a Éfaso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrais na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, e tentação que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer.
senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei nem noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos meus, ou aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bem, meu amado, olha só que palavra que nós vamos ver hoje. Uma palavra muito importante para a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo aqui ele dá orientações para os irmãos de Éfeso, para os anciãos de Éfeso, para aqueles que eram líderes da igreja. Mas essas mesmas orientações que ele passa para a liderança, ele vai trazer para que eu e você olhemos para a vida dele e pratiquemos aquilo que o Senhor mudou nele e que ele começou a praticar. Aqui tem pontos muito importantes no discurso do apóstolo Paulo. Ele vai falar situações nas quais ele se coloca como exemplo de prática de fé e situações que ele orienta que a igreja ande, que a igreja pratique. Hein? Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo sai daquela situação que nós vimos lá com o jovem Eutico, ele vai caminhando e chega até Mileto, e lá nessa cidade, lá nesse local, é que ele chama a igreja e começa a trabalhar com aqueles irmãos através desse lindo momento. E aqui a gente vai ver algo maravilhoso, que é o amor da igreja. A gente vai ver algo maravilhoso, que é o amor da liderança, daquele líder da igreja para com seus amados irmãos ali. Né? No final de tudo isso, o apóstolo Paulo orienta, dá o seu exemplo, dá orientações de como proceder, e ele diz: olha, eu vou partir daqui porque e vocês provavelmente não vão ver mais meu rosto. Eu não sei o que me espera em Jerusalém. Eu não sei o que me aguarda lá naquela terra. Eu só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo já vem me advertindo que eu vou passar por prisões, eu vou passar por correntes, eu vou passar por cadeias. O Espírito Santo já vem me advertindo. Mas eu quero dizer para vocês, não desanimem, fiquem firmes na fé. Amém? Agora eu quero junto contigo ver um pouco daquilo que o nosso comentarista bíblico,
William Barclay vai falar sobre esse trecho. E é algo precioso para mim e para a tua fé. Vamos ver juntos aqui? Legal. Eu vou abrir e você vai acompanhar comigo essa leitura sobre o comentário bíblico de William Barclay. Vamos lá? Olha só. Uma triste despedida, nos conta. Inicia assim o nosso comentário. É natural que não nos seja possível realizar uma análise clara deste discurso de despedida tão carregado de emoção, mas ressaltam alguns detalhes. Em primeiro lugar, Paulo assinala certos aspectos do seu trabalho. Diz que falou sem medo, transmitiu-lhes toda a verdade de Deus sem guardar-se nada. Não tinha apelado nem ao medo e nem aos favores dos homens. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai falar aqui nesse trecho, né, que nós vimos da palavra, ele vai dizer exatamente isso, que ele não teve medo de anunciar a verdade. Ele orienta até os irmãos ali de Éfeso a não terem medo. Olha só o que ele nos fala aqui nesse trecho da palavra, no verso 17. Ele diz assim, olha, de Mileto, e logo no 18, e logo que chegaram junto de Mileto, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me espera por lá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Mas nada, ao 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está deixando exatamente claro que ele iniciou seu ministério naquela cidade correndo ameaças, porque os judeus queriam matá-lo. Ele, quando vai para lá, ele vai caminhando até Mileto, ele, antes de chegar, o Espírito Santo mostrou que eles estavam preparando uma cilada, os judeus, uma cilada para o apóstolo Paulo para tentar matar ele na embarcação que ele ia pegar para chegar nessa cidade. E o que acontece? Ele vai caminhando ele vai por terra nesse movimento e chega nessa cidade. E lá as ameaças continuavam, porque ele estava sendo, o apóstolo Paulo, ele era o grande inimigo naquele momento da fé judaica, porque ele estava anunciando um Cristo um Messias ressurreto, que a gente já sabe lá que os saduceus não criam nisso, né? Que dentro do partido dos judeus tinham os fariseus e tinham os saduceus. Os fariseus aceitavam e criam nessa ressurreição. Os saduceus, de outra forma, não criam na ressurreição. Então, aquele povo estava em intriga, em guerra, por causa do evangelho que aquele homem estava anunciando. E então ele era... Por onde ele chegava, um judeu conhecia o apóstolo Paulo, queria matar ele, porque não aceitava esse evangelho. E ele, quando chegou e anunciou lá em Éfeso, quando ele esteve por lá, recebeu a mesma afronta e o mesmo problema, mas quando ele esteve lá, e é isso que ele está dizendo para os irmãos, ele não teve medo de anunciar. Ele anunciava na sinagoga dos judeus, ele anunciava nas praças, ele pregava o evangelho com toda a autoridade. E o que ele sempre pregou no seu evangelho, o que nós tomamos para a nossa vida, era a verdade, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele sempre anunciou a verdade do evangelho. E ele está dizendo exatamente isso para aqueles líderes, dizendo assim, diz que falou sem medo. Ele não teve medo de falar a verdade e revelar toda a vontade do Pai. Claro, porque o compromisso do apóstolo Paulo não era com as pessoas que estavam ali. O compromisso com o apóstolo Paulo era com Deus em cumprir o ministério que foi chamado, incumbido. Que era anunciar as boas novas da salvação, que era ser um pregador da palavra de Deus aos gentios. E ele cumpriu isso. Ele foi com isso e sem medo de anunciar, sem medo de errar. E o que a gente vê muitas vezes hoje, até mesmo dentro das comunidades cristãs, das igrejas, é o medo de falar a verdade.
Qual é o medo que a gente tem de falar a verdade, de anunciar o evangelho da verdade? A palavra de Deus ela deve ser seguida. A verdade é o que tem na Bíblia. A comunidade Vida tem adotado isso de sempre estar pautada na palavra de Deus. Ali é a verdade. Ah, mas pastor, a palavra é muito forte. Ah, pastor, mas nós temos que falar mais disso porque agrada mais as pessoas. Ah, pastor, nós temos que chamar as pessoas para que as pessoas venham para a igreja. Temos que falar mais doce, mais suave. Não tem que falar. Olha, gente, quando isso acontecer, fecha as portas da Comev. Porque a gente perdeu todo o foco. A palavra do Senhor, ela é verdade. E nós não temos que moldar a palavra de Deus para que as pessoas se agradem do evangelho. Escute uma coisa, se você fala da verdade de Deus, se você anuncia a verdade de Deus, se você vive essa verdade, que vai além do falar, fique tranquilo. Fique tranquilo. Seu compromisso é com a verdade e a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho, as pessoas não querem ouvir. O mundo não quer ouvir verdade. O apóstolo Paulo, quando anunciava a verdade, queriam matar ele, não é assim? Aonde ele chegava, queriam matar o camarada. Por quê? Porque o compromisso dele era a verdade. Aqui ele está dizendo assim, ó, eu falei com vocês sem medo de anunciar a verdade. Então, meu amado, eu e você temos que viver a verdade, não importa qual a consequência dessa verdade. Ah, mas pastor, a gente vai ser perseguido. Ah, pastor, mas ninguém vai querer estar com a gente porque a gente fala da palavra. Irmão, a minha Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição, no mundo nós seríamos perseguidos, no mundo... Por que a gente vai ser perseguido? Por que a gente vai ter aflição? Ora, se não ir contra a mentira desse mundo, contra a prática desse mundo. Pode crer, meu querido. Se você estiver no mundo e não estiver lutando contra as forças desse mundo, alguma coisa está errada. Se não tem uma luta e uma batalha, alguma coisa está errada. Porque nós vamos lutar. Porque vivemos a verdade, falamos a verdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Primeira coisa, um dos aspectos do seu trabalho, ele está dizendo assim, ó, seja exemplo. Eu sou um exemplo que vocês devem seguir. Né? O exemplo da minha vida, quando eu falei com vocês, eu falei sempre a verdade, não tive medo de falar a verdade. Falem a verdade, não importa que isso vai custar uma perseguição, que isso vai custar uma não aceitação, que isso vai custar algo que não vai ser agradável. Lá na frente ele vai dizer, olha, para mim, eu tenho valor, que a minha vida, se é para ganhar pessoas para Cristo, então a minha vida eu fico. Mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então que a minha e a tua vida estejam nesse sentido. Olha, eu quero viver aqui para anunciar o evangelho da boa nova, para transformar, levar a transformação para as vidas, a mensagem da transformação, porque senão meu desejo estaria com o Senhor. Olha o que diz aqui no verso 2. Então o primeiro ponto do meu trabalho que eu quero que vocês entendam é o que o apóstolo Paulo está falando para aqueles líderes da igreja de Éfeso, eu falei sem medo. Segundo, tinha vivido independentemente. Suas próprias mãos tinham satisfeito suas necessidades. Está escrito aqui, ó. Acompanhe comigo. Não tinha tomado nem cobiçado nada de ninguém. E o seu trabalho não só tinha sido de proveito para si mesmo, mas também para os outros, menos afortunados que ele. Um homem pode ter dois objetivos principais em seu trabalho: obter uma independência pessoal para si mesmo e poder dar generosamente a outros. Então, primeiro ponto, não tenha medo de falar a verdade. Segundo ponto, saiba que tu tem um trabalho. Tu está nessa atividade, nessa vida, e tu tem os teus compromissos, né? Tu tem que honrar. Por quê? Porque Deus vai te abençoar para que tu seja um abençoador. Então o apóstolo Paulo teve aqui dizendo assim, olha gente, eu não cobicei nada de ninguém. Quando eu estive entre vocês, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fazia tendas, eu costurava tendas, eu fiz isso, sustentei o meu trabalho, a minha vida naquele momento e sustentei os meus companheiros com trabalho, sabe? Deus nos chamou para trabalhar também, porque lá no nosso trabalho nós vamos ser abençoados. Lá no nosso trabalho, no suor do nosso trabalho, é onde Ele vai abençoar. É onde Ele vai abençoar a tua vida para ser generoso na obra, para ajudar as pessoas, para contribuir, para o teu sustento, claro, para o teu sustento particular, teu, da tua família, mas também para dar com generosidade. Ele fala aqui, né? Mais bem-aventurado é aquele dar do que receber.
Então, meu irmão, segundo ponto que ele disse, olha, gente, fale com a verdade, falem a verdade sem medo nenhum. E saibam de uma coisa, vocês têm uma responsabilidade tanto de ser cristão e viver uma vida cristã, como de ser homens que tenham um trabalho, que se empenhem, se dediquem para poder contribuir e para poder se sustentar. Né? Muita gente vê aí, que não gosta muito da labuta, né? Do trabalhinho, né? Que acordar cedinho, ir pro trabalho, irmão. Não foi assim que a palavra está nos dizendo. Não é assim que o Evangelho diz. Tenha ânimo de trabalhar. Tenha vontade, sim, porque Deus te abençoou nesse trabalho. E seja generoso, abençoando vidas, porque Deus vai te abençoar. Olha o que diz aqui, ó, no 3. Então, 3 coisas que ele orienta. Enfrentava o futuro corajosamente. Era, como ele mesmo o disse, um cativo do Espírito Santo. Não sabia o que se esperava, mas sabia que devia enfrentá-lo e sabia que podia fazê-lo. Então ele está dizendo assim, ó, gente, fale sem medo, gente, vamos trabalhar, porque Deus quer abençoar a igreja, quer abençoar a obra através da tua vida. E outra, vamos ter coragem, gente. Vamos ter coragem de enfrentar esse mundão aí com o evangelho sendo vivido. Coragem. Ele não sabia o que ia acontecer lá em Jerusalém. Nós sabemos. Porque depois Lucas deixou tudo registradinho ali para a gente entender hoje lá em Atos. Né? Ele foi para Jerusalém, ele foi preso, ele foi para ser condenado ali mesmo em Jerusalém, ser açoitado. O comandante da guarda viu que e mandou açoitar ele, e ele falou que era cidadão romano, eles já se arrepiaram, mandaram ele para Cesareia, de Cesareia ele foi para Roma para poder cumprir o ministério que Deus tinha delegado a ele. Deus falou para ele, Jesus falou, tu vai para Roma, meu velho, tu vai para a capital desse mundo nesse tempo, tu vai para o centro do mundo nesse tempo, porque o meu evangelho tem que chegar lá e tu vai para lá. Tu não vai como tu queria ir para lá, que nem nas outras viagens missionárias, pregar, não, tu vai prisioneiro, mas tu vai, porque eu quero, tem grande obra para ti lá. Esse camarada sabia da situação, o Espírito Santo já vinha, ele mesmo fala que o Espírito Santo já vinha falando dele em cidade, que ele ia passar por prisões, que ele ia passar por correntes. E pergunto para ti, esse camarada parou na metade do caminho? Graças a Deus, graças ao bom Deus, esse homem não parou. Você imagina, se o apóstolo Paulo chega numa situação qualquer, e ele teve várias situações para isso. Lá no início das viagens missionárias, quando ele teve com Barnabé, ele já iniciou tomando lenha. Lembra lá quando eles foram considerados Mercúrio, Apolo e os deuses naquela cidade onde Icônio, onde eles tomaram o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi machucado, dado como morto, lembra? Lá ele começou. Paulo e Silas na prisão, falamos hoje ainda isso no devocional pela manhã. Paulo e Silas na prisão, passaram pelo perrengue também, lá na prisão. Pararam? Não parou. E quando o apóstolo Paulo foi questionado pelos judeus, perseguido, parou? Não parou. Quando ele foi para Jerusalém e ele sabia que ele queria ir para Jerusalém, queria participar lá da festa de Pentecostes, e ele sabia que ia dar ruim, porque eles estavam querendo pegar ele, né? Ele deixou de ir para Jerusalém? Não deixou. O que eu quero dizer com isso, meu amado? E o que o comentarista bíblico deixa aqui para nós de uma forma muito certa? Ele está falando assim, olha gente, a vida cristã é uma vida de coragem. Não só ter coragem para falar a verdade, mas ter coragem para andar nesse mundo defendendo o evangelho. Defenda o evangelho com a tua vida. Seja, sabe, o teu proceder. Nós falamos no devocional dessa manhã, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração, lá em Filipenses 1:27, ele está dizendo assim, ó, vivam a cidadania cristã sem medo. Vivam isso em unidade, num só espírito, como igreja, como comunidade, vivam isso, mas vivam intensamente, não fiquem brincando de ser crente. Pior coisa que acontece é ficar brincando de ser crente, porque você engana a si mesmo, né? Você acha que engana,
o pastor, acha que engana os irmãos, com aquela sua carinha de santo, chega na igreja, né? Oh, parece que tem uma auréola assim, né? Parece um anjinho. Aí sai da igreja, a auréola cai, a guampinha sobe, tridente na mão, e vira coisa ruim. Irmão, não adianta. Ou a gente vive, deixa de se enganar, deixa de ter uma vida de mentira e vive esse evangelho na verdade todos os dias, né? Que nem o Jó falou lá, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de ter experiência contigo. Hoje a gente começa a ter as nossas experiências com Deus, hoje a gente vai viver de uma fachada, fantasia. Chega disso, irmão. Chega disso. Há um novo tempo na tua vida. Eu declaro isso para ti nessa noite. Há um novo tempo na tua vida, um tempo de viver o evangelho de verdade, um tempo de não ter medo de falar a verdade, se posicionar diante dessas mentiras, um tempo de arregaçar as mangas e trabalhar, sim, trabalhar para ter o seu sustento e trabalhar na obra também, trabalhar no teu chamado. Vamos aí desenterrar muita coisa que você enterrou pela poeira da sua estagnação, sabe? Você parece aquele móvel parado há muito tempo que encheu de pó, encheu de sujeira. Vamos fazer o seguinte: limpa essa sujeira, sacode essa poeira, e levanta e começa a trabalhar. E saiba de uma coisa: tenha coragem de fazer isso. Tenha coragem de viver, dizer eu tenho um chamado, Deus me escolheu, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu não vou ter medo de viver o evangelho, eu não quero mais ter essa vida porca que eu estava levando, uma vida de mentira, uma vida de aparência. Chega! Tenha uma vida de verdade, na presença de Deus, sendo um servo fiel, botando em prática a tua fé. É o que o apóstolo Paulo falou aqui. Olha aqui, vamos continuar. O tempo vai passando, a gente vai, graças a Deus, se alegrando com a palavra, mas temos que continuar aqui. Então o apóstolo Paulo dá 3 exemplos daquilo que ele praticou para que aqueles irmãos praticassem junto à igreja. Não ter medo, trabalhar, ter essa independência. E o terceiro é enfrentar o futuro com coragem. Com coragem. E agora a gente vai ver o restante que nos diz aqui. Olha lá. Olha o que diz aqui. Mas Paulo também pede certas coisas aos seus amigos. Ele orientou 3 como exemplo, agora ele vai pedir 2 coisas para os seus amigos. A primeira, ele vai falar assim, ó: recordar-lhes seu dever. Deviam vigiar o rebanho do Senhor. Não era uma tarefa que eles tinham eleito, mas sim tinham sido escolhidos para ela. Os servidores do bom pastor devem ser também pastores das ovelhas. Primeiro ponto aqui, olha, nós temos um dever. É óbvio que aqui o apóstolo Paulo falava para lideranças, para os presbíteros daquela igreja, para os pastores da igreja de Éfeso. Mas essa palavra também serve para mim e para ti. Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Mas não tem problema. Aqui ele está falando de um dever. Cumpra o seu dever. O dever daqueles homens era pastorear as igrejas. Era pastorear aquelas ovelhas. E o seu dever é aquilo que Deus já colocou para te fazer. Ah, pastor, mas eu sou músico. Cumpra o seu dever de um bom músico. E um bom músico requer, um bom levita, né? Requer vida com Deus. Ah, pastor, mas eu sou diácono. Cumpra a sua missão como um diácono. Esses são os serviços na obra, na igreja. Ah, pastor, mas meu chamado é ganhar almas. Então cumpra o seu dever. Tem muita gente que sabe qual é o seu dever, que Deus já falou qual é o seu dever, e ele está alertando assim, ó: cumpra o seu dever. Recorde-se do seu dever. Lembre-se do seu dever que Deus te chamou para fazer. Gente, tem muitos talentos enterrados. Tem muita gente que tem chamado na vida, que tem buscado a Deus e está sobrecarregado com as coisas desse mundo e deixou o seu chamado de lado. Eu digo, nessa noite o Espírito Santo está falando no teu coração aí, você está me ouvindo, ele está dizendo assim, ó, gritando dentro de ti: cumpra o seu dever, cumpra o seu chamado, cumpra a sua vida com Deus, pratique aquilo que você tem chamado na tua vida. Amado, chega, não é mais tempo. Os tempos já estão tão difíceis. Olha tudo isso que a gente passou. A gente está vindo aí de um tempo que, olha, está fora da cartilha. Passamos a Covid aí, uma coisa fora da cartilha. Como é que em 2020
Nós imaginaríamos que o mundo pararia por causa de um vírus. Com toda a ciência desenvolvida, a tecnologia desenvolvida, nós paramos tudo por causa de um vírus. Mostrou que o homem é impotente, que depende de Deus. Graças a Deus, Deus deu agora sabedoria para o desenvolvimento da vacina, amém? Mas vai ficar na história, registrado em todos os tempos, que nesse momento que aconteceu isso, o homem foi impotente. Nós paramos um ano, vai ficar uma brecha na história, que 2020 foi o ano parado, aonde tudo parou, aonde a realidade e tudo aquilo que nós entendíamos foi questionado, contestado. E a gente pôde ver que nós não somos nada. A gente pôde ver que, de fato, a palavra de Deus vai se cumprir, como se cumpriu. Olha que isso é a doença. Olha essa doença que veio para mudar todas as perspectivas. Não parou tudo, gente. E a palavra de Deus está nos falando isso. Teríamos isso nos últimos tempos e tudo mais que a gente está vivendo e vai viver. Gente, os tempos estão reduzindo. O nosso tempo está chegando ao fim. E você vai ficar ainda parado, perdendo seu tempo. Não há mais tempo. Há uma necessidade de você remangar suas mangas e cumprir o seu dever. O apóstolo Paulo fala isso para aqueles pastores, dizendo assim, cumpram o seu dever, pastoreiem essas igrejas. Eu não vou estar com vocês, mas vocês têm um dever que Deus chamou sobre essas vidas. O Senhor está dizendo assim, olha, eu não estou aí, o Espírito Santo está aí com vocês. Então, assumam, busquem a presença do Espírito Santo na tua vida e cumpram o ministério que vocês têm. Ele vai capacitar vocês, o Espírito Santo vai ajudar, o Espírito Santo vai auxiliar, ele vai dar graça para que tu vença, que tu possa exercer o teu chamado. O segundo ponto que ele diz, ele aconselha, né? O primeiro é tenha o dever, o segundo ponto é assim, recorda-lhes o perigo que correm. Oi, acabou sumindo aqui, desculpa. Vamos voltar aqui, Tá aqui, Recorda-lhes o perigo que correm. Como se há dito, a vigilância eterna é o preço da liberdade. A contaminação do mundo nunca está longe. A falsidade ataca ali onde está a verdade. Havia pela frente uma luta constante para manter a fé intacta e a igreja pura. Olha só. Recorda-lhes o perigo que correm. O apóstolo Paulo, então, no primeiro momento, ele vai recordar o dever daqueles irmãos, que era cumprir o seu chamado, e o segundo, ele vai recordar o perigo que eles estão correndo. Quando ele está dizendo lá para eles, olha, cuidem, vigiem, apacentem as ovelhas, cuidem das ovelhas, e lembre-se que eles se levantarão falsos pastores, falsos profetas, aqueles que vão querer levar o rebanho, aqueles que vão querer se infiltrar no meio da igreja para desvirtuar. Ai, meu irmão, e tem muito aí. Ele está dizendo assim, vocês correm perigo, a igreja corre perigo, e eu te digo hoje, você corre perigo. Mas como, pastor? Claro, nós estamos no mundo de informação. Recebemos informação de tudo que é lado. E tem muita informação que você está ouvindo que não está de acordo com a palavra de Deus. Muita informação que você está ouvindo que não diz aquilo que o Evangelho fala. Pastor, mas é tão bonito, são mensagens tão lindas, são mensagens motivacionais que enchem o meu coração de alegria. Vai, meu irmão, vai com toda essa motivação, vai acabar indo para o inferno, porque só prega coisa boa, só prega vitória, só prega, não, você vai, cadê a cruz, cadê Jesus sendo pregado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cadê o pecado? A palavra dizendo assim, igreja, cuidem, vocês estão aqui para ser santos, santificar-se. Não, mas só tem aquilo lá, não, eu sou mais que vencedor. Claro que você é, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que as bênçãos da palavra não tem coisas maravilhosas, mas tem verdades que a gente está deixando de dizer e de viver, porque são duras de ouvir. Chega de querer ouvir só o que lhe agrada. Tem que ouvir aquilo que lhe fere, aquilo que toca lá na ferida, para que aquela ferida seja curada. Como é que está a sua prática cristã? Como é que está a sua conduta de fé? Se você está pecando, em que aspecto? Você pode pecar no falar, no pensar, em várias formas.
É essa palavra que tem que estar na sua realidade, para que aquilo mexa com você e você, eu estou pecando, eu tenho que continuar. Irmãos, o nosso processo aqui é o processo da santificação. Para pensar. Esse é o trabalho da igreja, é buscar ser santo. E é um processo que a cada dia nós vamos avançando e vencendo. É um processo na vida do cristão. Agora, se nós, ao longo desse processo, não percebemos que tem falhas que a gente precisa corrigir, e só querendo ver as coisas boas, nós não vamos caminhar para a santificação, nós vamos estar sendo iludidos, enganados, num evangelho de facilidades, num evangelho de, não, irmão, o pecado é real, e o pecado suja a tua veste que deve ser branca. E o pecado, ele está rondando, meu amado. Se você não vigiar, é o que o apóstolo Paulo diz assim, ó, cuidado, vigiem, porque entrarão mensagens erradas, entrarão pessoas desvirtuando o caminho. Foquem na verdade, foquem na palavra, foquem em ter uma vida com Deus, aleluia. Foquem em viver aquilo que a Bíblia diz, vão pregar a Bíblia, palavra de Deus, evangelho. Vamos pregar aquilo que o Senhor deixou para fortalecer. Vamos querer ouvir aquilo que nos confronta eternamente, para que haja uma mudança em nosso coração, para que a gente abandone o pecado, para que a gente caminhe para a santidade e viva uma vida conforme o querer do Senhor. Amém? E aqui finalizando, nos diz assim: mas em toda esta cena há um sentimento dominante. E é um afeto e um amor tão profundo como o próprio coração. Esse sentimento deveria existir em todas as igrejas. Quando, em qualquer igreja, morre o amor, a obra de Cristo não pode menos que murchar-se e decair. A igreja de Éfeso era muito querida a Paulo, devido ao fato de que em sua atmosfera reinava o amor. Olha que coisa linda, e foi isso que aconteceu. Né? Depois do apóstolo Paulo falar isso, olha, tem 3 coisas na minha vida que eu quero que sirva de exemplo para vocês. Não tenham medo, sejam independentes, trabalhem e busquem o sustento da igreja, busquem o sustento da vida de vocês. E o terceiro exemplo que ele traz aqui é tenham coragem. Tenham coragem de enfrentar o futuro que vem aí, um futuro incerto, com muitas perseguições, mas tenham coragem, não desistam no meio do caminho. Permaneçam firmes na fé. 3 coisas que ele fala que é o exemplo. E 2 que ele lembra que é o dever da igreja. Lembra, é o primeiro, o dever, vocês têm um chamado, cumpram o chamado que vocês têm. E a segunda é exatamente isso. Vocês correm perigo, então vigiem, porque Satanás, o inimigo, ele está tentando levar vocês para viver uma vida de pecado. Então fujam do pecado, cuidem o que tem entrado no meio da igreja, cuidem, vivam uma vida de verdade na palavra de Deus. E dentro de tudo isso, ele tem uma cena maravilhosa, aonde, recebendo essa palavra, orando junto, aqueles irmãos choram, se abraçam, aqueles irmãos têm aquele momento tão lindo, tão maravilhoso, né? O momento da igreja, o momento, eu fico pensando, coisa linda como a igreja, esse é o amor da igreja, né? Uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que quer estar junto. Eu vejo isso muito na Comeb, graças a Deus. Esse amor é um amor, ainda que muitas coisas a gente tem, Deus está trabalhando na nossa vida, mas eu vejo o amor, o amor e o cuidado um com o outro, né? Coisa maravilhosa, e é isso que aquilo ali ficou muito lindo, muito claro naqueles irmãos de Éfeso. Claro, eles receberam uma palavra muito dura, dizendo que o apóstolo Paulo não ia mais, eles não iam ver mais a face dele, porque certamente ele ia para o martírio, né? Ia para a morte. E aí aquilo consternou eles, o coração deles, de certo, estava quebrado quando ouviram aquilo.
Mas ali tu viu o amor que eles tinham pelo apóstolo, pela liderança deles. Como é bom, sabe? Como é bom tu ver o amor dos irmãos que te acolhem, que te falam uma palavra. Como é bom ver o amor do apóstolo Paulo com aqueles irmãos também. E assim é, o nosso amor para a igreja, porque nós vivemos o amor, a base de tudo é o amor, gente. Para que tu siga os 3 exemplos de Paulo e para que tu viva aquelas 2 orientações dele, para que tu não tenha medo, para que tu trabalhe com vontade, com garra para sustentar-se e para que tu tenha coragem e no futuro incerto que vem, para que tu cumpra o teu dever, para que tu vigie, porque o perigo está rondando. Tudo isso tu só vai fazer se tu tiver a base que é o amor de Cristo, um amor verdadeiro. Está inserido numa igreja que vai te ajudar nessa caminhada, que vai te amar. Isso é maravilhoso. Hoje Jesus fala isso comigo e contigo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu sei que tem muitas coisas que nós poderíamos nos aprofundar aqui, mas não, isso aqui é o suficiente. Isso que Deus falou aqui é o necessário para que tu compreenda a vontade de Deus nessa noite e viva essa verdade cada dia na tua caminhada, no teu dia a dia. Amém? Quero orar contigo nessa noite. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Infelizmente, não abriu para mim aqui, né? Sempre tem uma coisinha. E hoje o chat não abriu aqui para que eu possa ver as tuas mensagens. Se alguém mandou alguma mensagem, infelizmente eu não consigo ver. Mas eu quero orar contigo, orar pela tua vida, para que Deus te abençoe. Agora eu vi, agora apareceu aqui para mim, né? A irmã Miriam, que Deus abençoe, o pastor José, o pastor Jardel, Débora, que Deus abençoe, né? Vejo só a liderança aqui. Se tiver mais alguém assistindo também, queira deixar aqui um pedido de oração, pode botar aqui no chat também que a gente vai estar orando. Tá bom, meu amado? Feche teus olhos aí, leve o teu pensamento ao Senhor, que nessa hora nós queremos orar juntos. Bem? Querido Deus e Pai de amor, de graça e misericórdia, obrigado por essa palavra, Pai. Fechamos aqui essa viagem, terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e aprendemos demais sobre tudo isso, Pai. E hoje foi maravilhoso. Hoje o Senhor nos fala e nos incita a viver o nosso dever, a cumprir Tua palavra em nossas vidas, a não ter medo, a não ter medo de ser verdadeiro naquilo que o Senhor nos chamou, a ter coragem de enfrentar o futuro incerto. Pai, a cumprir o nosso dever, o nosso chamado, e a cuidar, Senhor, vigiar para não ser enganado por esse mundo, pelas mentiras de Satanás, para permanecer firme na fé. Obrigado, Pai, que esse amor expresso na vida dos irmãos de Éfeso, junto com o apóstolo Paulo, nós possamos viver hoje também, Pai. Viver esse amor no nosso dia a dia, com a nossa igreja, com a comunidade, pelos irmãos. Em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada da fé, a viver isso intensamente e de verdade, Pai. Obrigado por tudo. Agora te pedimos, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos que estão passando por dificuldade, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nesse tempo de distanciamento. Estamos aí com saudade de tantas pessoas, ajuda eles, fala aos seus corações, que eles possam estar te buscando, te servindo, te adorando cada dia mais. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Teia. Deus te abençoe, Teia. Também aqui o presbítero Ivan apareceu aqui, meu amado. Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Tânia, Deus abençoe aí a sua vida também. Um abraço na irmã Lina. Deus abençoe vocês. Eles estão guardadinhos lá. E eu sei que o Senhor está aí com vocês também, guardando toda a igreja. Amém, irmão? Uma noite de bênção, uma noite de paz para a tua vida. E amanhã nós temos aí o culto das mulheres às 20 horas. Mulheres participem. Fim de semana com todas as nossas atividades que vão aparecer logo aí antes de encerrar essa live. E você vai... Ó, Ivone dizendo aqui. Oi, Ivone. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Então você vai ter toda a programação antes de finalizar a live aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Durma bem, durma na paz e leve essa palavra para a tua vida nessa noite, tá bom? Palavra de Deus para o teu coração, para te viver
esse evangelho intensamente, hoje e sempre, buscando essa presença do Pai na tua vida. Bom, tchau, tchau. Deus te abençoe.